Boa noite. Depois de uma semana com vários vídeos na internet falando do acidente entre a balsa e o navio aqui no Porto de Santos, eu tenho a honra aqui de convidar para a gente discutir o assunto o Marco Santiago, sócio da Navalport, e Felipe Rateiro, sócio da Tecnomar, né? São duas empresas que trabalham no ambiente portuário, com sistemas de informação, tecnologia, de monitoramento, e esse vai ser um assunto aí para a gente trazer para o nosso espectador mais informação, mais clareza do que aconteceu, né? Eu provoquei esse programa aqui, chamei o Santiago e o Rateiro, porque eu vi na internet, parecia que o navio estava atropelando e era o grande responsável, o grande vilão do incidente, e a gente veio aqui para entender, esclarecer mais o que aconteceu. Santiago, seja bem-vindo, e Rateiro, seja bem-vindo também ao Porto Negócios. Obrigado, Tess. Boa noite também. Boa noite, Tess. Obrigado pelo convite. Boa noite, Santiago. Bom, pessoal, o evento aconteceu, né, na segunda-feira da semana passada, com a colisão de um navio que estava saindo para a Barra, né? Foi um navio que foi movimentado para atracar num dos terminais na margem esquerda do Porto de Santos, e abortou a atracação e voltou para a Barra. Nesse movimento que ele voltou, houve a colisão de duas balsas, ainda bem que elas estavam desocupadas, né? Uma estava manobrando a outra, parece que em função de uma situação de reparo, e houve de fato a colisão, né? Vou começar pelo Santiago, que já vem colocando alguns vídeos na internet de outros acidentes que aconteceram, não só em Santos, né, mas em outros estados. Santiago, a Navalport desenvolveu um sistema e em alguns portos está instalado um sistema que é praticamente um controle, né, da navegação também de alguns ambientes portuários. Eu queria que você trouxesse para você a leitura do acidente, né? Você teve acesso ao monitoramento das informações no momento do acidente, né? E eu queria que você contasse um pouco desse evento, como aconteceu, e como a gente pode usar a tecnologia para antecipar e evitar esse tipo de ocorrência. Perfeito, Tess. Eu agradeço a oportunidade ao Rateiro. O Rateiro é um especialista de longas datas. O que a gente observou nesse acidente, e infelizmente o comum em acidentes, que é uma série de eventos, né, o famoso queijo suíço, né, que em algum momento todos os furos eles se alinham e combinam num acidente. Acredito, aqui estamos partindo por informação, que houve um equívoco de comunicação. Alguém autorizou a embarcação a atracar, e a embarcação, quando chegou próximo do berço 2 lá do terminal da DP World, o prático observou e olhando pelo sistema de monitoramento, parecia que realmente o espaço estava diminuto ou não estava dentro da margem de segurança. Ele abandonou e nesse retorno, ele já próximo da saída ali, né, daquela curva lá, onde cruza as balsas, ele se choca com duas balsas que estavam fazendo um trabalho não de transporte de passageiros, graças a Deus não era transporte de passageiros. O que chamou muita atenção foi a questão que nos parece, né, que os que estavam conduzindo as balsas não estavam cientes que tinha uma embarcação daquele porte, que era uma embarcação de 294 metros de loa. Então, ela não tem essa manobrabilidade como uma embarcação pequena, né, vinha a 8 nós, reduzia na hora do choque, acho que estava 4,8 nós, quer dizer assim, vinha na velocidade relativamente baixa para aquele trecho. O limite do canal é 9 nós, então assim, eles estavam 50% do limite, e não foi localizado em momento algum dados do AIS das balsas. Uma estava sendo empurrada pela outra, né? Pode ser que essa, inclusive, não tivesse nem com energia ativada, e a outra, em momento algum, antes e nem depois do acidente, a gente percebeu
dados, né? O AES é um transponder, né, que ele envia dados de geolocalização, entre outras 30 informações diferentes, né, para estações terrestres, e essas estações terrestres fazem essa telemetria para que o pessoal fique todo mundo na mesma linha. A investigação, com certeza, vai mostrar os detalhes, que aí assim, fica fácil a gente entender, mas o que traz atenção que nos últimos 5 anos, pelo menos, é o segundo ou terceiro acidente envolvendo navios e balsas, né? Eu até também vi um vídeo do presidente, ele falando da importância do túnel. O túnel ele vai realmente evitar esse problema, mas não necessariamente ele vai evitar problema de colisões de embarcações, né? Porque não vai ter mais balsa, mas outras embarcações de apoio de pessoas que moram lá e precisam trafegar. Eu acho que o roteiro ele vai complementar, mas assim, para mim o que faltou, independentemente de quem possa ser amanhã ou depois ser responsabilizado, foi consciência situacional daquele momento, daquela situação, né? Talvez a embarcação não tenha talvez não, eles não conseguiram manobrar, que eles não tem o navio, o roteiro ele é especialista, o navio ele responde olhando para trás, né? O que eu fiz agora, daqui a 2, 3 minutos ele vai responder. É uma embarcação pequena, não, é praticamente imediato. Isso sem trazer responsabilidade, que a Marinha ela é especializada e que deve dar uma resposta. Mas eu acredito que o mais importante que fica disso, que graças a Deus não houve vítimas, foram os procedimentos que com certeza faltaram, e os procedimentos, porque chegamos a isso. Não, eu queria puxar aqui essa provocação que você fez com o rateiro. Rateiro, a gente tem normas, né, e standards, né, padrões de navegação para justamente manter a segurança em ambientes restritos, como canais de navegação portuária, né? Ao contrário do que muita gente acha, justamente pelo tamanho da embarcação e a inércia que essa embarcação tem navegando, é justamente o contrário, né? A embarcação menor ela tem que se antecipar e desviar da embarcação maior. Eu queria que você trouxesse esses conceitos, né, para o nosso espectador, e que tipo de procedimento pode ser estabelecido justamente para evitar esse tipo de colisão. Obrigado novamente aí, Tércio, pelo convite. Boa noite, Santiago, também. Obrigado pelos ganchos aí. E acho que cabe inicialmente, né, a gente falar da questão que é um processo que está passando por uma investigação, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não ser prematuro, né, nos comentários que a gente vai fazer aqui, mas acho que tem diversos aspectos que chamam atenção. Acho que isso que você falou está perfeito. O navio ele não é, né, um carro, quer dizer, um carro mesmo a alta velocidade ali, ele demora muito tempo para brecar, né? Mas um navio são quilômetros aí que ele demora para, a partir do momento que acontece uma situação que o prático ali, o comandante está a bordo da embarcação, ele precisa ter uma emergência, ele não é não tem um freio nele, que você tem que reverter a máquina dele e ele vai por quilômetros ainda, né? Então, existem normas, né? A RIPEAM, por exemplo, né? Que são normas de como que você deve, tanto dos navios de grande porte quanto dos navios de pequeno porte, deve se comportar, né? Dentro dessa navegação do canal. Então, nesse caso específico, né? O navio que tem navegação restrita, ele está dentro do canal, ele não consegue desviar daquele canal, porque senão ele pode causar acidentes piores ainda, né? Então ele tem que seguir dentro do canal os procedimentos que estão estabelecidos, né, pelo RIPEAM. E uma coisa que chama atenção, né, o Santiago já apontou aí que as balsas pareciam estar sem o AIS, né, esse transponder que manda as informações posicionais. Então o navio ele tem uma antena que ele captaria essas informações das barcaças que estavam cruzando o canal, né? Então pode ter havido até uma dificuldade de visualização, né, do navio por conta disso, apesar de ter o radar também, né? O radar é uma redundância, né? Então o radar do navio, mas dependendo do ângulo que estava ali, enfim, tem diversos
aspectos aí que vão ser esclarecidos na investigação. E outra coisa que chama atenção pela RIPEAN é o fato me parece, né, pelos vídeos ali, que a segunda barcaça estava sem energia, sem iluminação. Então, o RIPEAN, ele é bem específico, né? Inclusive tem luzes específicas que, pelo que saiu na notícia, né, nas notícias, uma barcaça estava rebocando a outra. Então, além disso, quando você tem reboque, você tem luzes específicas para indicar que tem um reboque, né? Então, tudo isso ajudaria ali, né, na hora que a embarcação que estava saindo do porto entender melhor a situação, tentar se antecipar, enfim. Então, parece que tem itens ali que não foram cumpridos, principalmente questão aí do AIS e RIPEAN. Mas acho que a investigação vai trazer todos esses pontos aí, né, mais para frente. Como o Santiago trouxe, já não é a primeira vez que houve esse conflito aí entre navio e o sistema de transporte por balsa, e ele puxou aqui o assunto do túnel, que a gente vai deixar para um próximo bloco, mas eu queria explorar conflitos, né, entre ferry boats e o setor portuário, né, e o ramo portuário, não só no Porto de Santos, mas em outros portos, não só no Brasil, mas mundo afora, né? É óbvio que quanto mais longa é a relação e melhor é a relação institucional entre o sistema de ferries e a gestão do porto, você tem aí, vou dizer, prontidão de resposta para evitar esse tipo de incidente. Na opinião de vocês, aí eu vou abrir a pergunta, podemos começar com o Santiago, depois a gente passa para o Rateiro. O que vocês entendem que são soluções hoje que podem estar em uso, né? Uma coisa é alguém esqueceu de apertar o botão, né? E você tem a solução lá instalada em funcionamento. Quais são os hardware, softwares e procedimentos necessários para evitar esse tipo de incidente? A aviação, existe uma brincadeira na aviação comercial que até 1990 o piloto conduzia o avião olhando pela janela. Depois, a partir de 1990, ele passa a olhar para o cockpit, ele passa a olhar pelos sistemas. A cultura de segurança dentro da aviação evoluiu gigantescamente, porque eles deixaram de ser reativas e passaram a ser preditivas. O erro humano faz parte da equação de uma operação da aviação civil. Então, o erro humano, ele entra na equação. Então, se esperado que um piloto, um tripulante, alguém da torre de controle cometa algum equívoco. E o sistema, né, o envoltório de segurança, é preparado para que isso não termine num dano. Trazendo para a parte portuária, na minha visão, ainda estamos, aliás, né, de maneira geral, quantos portos no Brasil tem AIS próprio? AIS é um sistema bem trivial, bem básico. Na minha concepção, eu acho que isso deveria ser até regulamentado e ser meio que obrigatório. Como os navios são obrigados a terem AIS, todos os navios mercantes, na minha concepção, acho que os portos também deveriam. Mas aí é regulação e é uma outra vertente. Voltando para a cultura de segurança, a gente vem trabalhando muito sistemas de monitoramento de manobra, para evitar que a manobra termine danificando um dano da defesa. E a gente participou de um workshop com a PIAN, que eu até esqueci, o chairman da PIAN que estava presente, na qual eles responderam a pergunta nossa, que 4.000 incidentes envolvendo danos em defensas no ano de 2023 ocorreram, e por conta disso eles criaram 2 novos workgroups, né? O WG210 e o WG211. O WG210 encaixa exatamente nessa lacuna que falta, né? Ele está muito direcionado a prover que a navegação seja pautada em dados, que ela não reaja a algo, ela esteja sempre antecipando algo que possa acontecer. Aí as tecnologias vão entrar. Assim, não tem grandes novidades, Técio. A forma de você trabalhar as informações que já estão dentro do ambiente portuário é que muda. O conceito onde todos possam trabalhar na mesma visão,
Vou trazer um exemplo clássico. A gente tem uma parceria técnica com o Porto de Santos. A gente desenvolveu uma aplicação para registrar a amarração. Olha que coisa básica. Então, está em fase final de homologação no Porto de Santos, e essa aplicação, ele pega todos os cabeços dos berços, onde o navio está amarrado, cabeço A, cabeço B, e, consequentemente, onde tem os espaços. Essa simples informação, ela é plotada no mapa. Então, essa informação, por si só, já teria colocado para praticagem, esse navio está dentro ou está fora da margem de segurança. Né? E isso não foi a responsabilidade do acidente. Mas se o navio tivesse atracado, esse acidente, da forma que aconteceu, não teria acontecido. Né? Integração, a gente tem também conversado com o Porto que está aqui, tem uma situação parecida, só que não assim, não é tão pesada quanto o Santos, além do tráfego ser bem menor, não tem essa quantidade de deslocamento, né? Guarujá-Santos. Né? Mas a solução, integrando a programação do porto e a passagem dos navios para que quem está dentro do terminal de passageiro e para quem está dentro dos empurradores, eles têm essa informação. E o sistema não é simplesmente mostrar, ó, a partir desse momento, não dá para ir mais. E se você já estiver, para ou pega uma dos procedimentos de contingências que já estão previamente definidas. Rateiro, a Tecnomar tem uma vasta experiência, não só na simulação, né, de simulação de novas manobras, né, para novos projetos portuários, mas vocês vêm desenvolvendo soluções de VTS nacionais já implantadas em grandes clientes, né, no Brasil. Como é que, primeiro que você comentasse, né, as colocações do Santiago e trazer um pouco da experiência das soluções da Tecnomar em outros portos, né, na instalação desses sistemas, justamente de monitoramento. Né. Uma coisa é a cultura aeroportuária, né, de você redundar o monitoramento e os avisos, mas eu acho que antes disso acontecer, obviamente você precisa ter um sistema de monitoramento com AIS instalado, com radar, com câmeras, enfim. Você precisa ter sensor mostrando, o porto está se comportando dessa forma, né, até para explicar para o nosso telespectador que praticamente quando você monitora um porto, você monitora com telas, né, e não com uma visão a olho nu, uma visão real, até porque alguns dias em Santos você tem um fog suficientemente forte para não enxergar um palmo à frente no canal de navegação, né, e você navegar com instrumentação, com monitoramento, ou seja, com apoio técnico, né, e sensorial, é uma coisa que o mercado aéreo já bebe dessa tecnologia há muito tempo, e o setor portuário entendo que está seguindo no mesmo caminho, e não sei se na mesma velocidade, parece que não, mas aqui é um momento para a gente eventualmente acelerar, né, trazer essa cultura da experiência do setor aeroportuário para o setor portuário. Foi muito legal o Santiago ter feito essa comparação com o aeroportuário, porque justamente quando eu vou explicar o VTS, para a coisa mais simples possível é você fazer a torre de controle do aeroporto, fazer a torre de controle do porto, né, da navegação no porto, né? Então, um aspecto que eu vejo aí nessa questão de redundâncias, por exemplo, né, apesar do AIS das embarcações aparentemente não estarem funcionando, se você tivesse já um sistema de VTS com radar, por exemplo, né, funcionando ali ao longo do canal de Santos, você não depende exclusivamente do AIS. Então, pode ter uma cadeia de falha, né? O AIS falhou, você tem um sensor radar, por exemplo, que é outra tecnologia, né, o radar de monitoramento costeiro, marítimo, né, que conseguiria ver essas embarcações que estavam com uma rota de colisão. Isso gera alarmes para os operadores do VTS, falando que aquela situação é uma situação de risco, e ele consegue, por meio da comunicação, falar com todo mundo, já avisar previamente quem está dentro do navio, quem está dentro das barcaças, ou nem autorizar a barcaça, ter um procedimento que a barcaça, para ela sair, ela tem que pedir autorização do centro de VTS para ver se isso
se está no conforme, né, ver como que está o fluxo de embarcação. À noite, né, e muitas vezes você não vê, né, exatamente, é uma curva, né, você não vê como que, você não consegue prever, né, qual que é o comportamento ali do tráfego no porto, né. Então, justamente essa ferramenta de VTS, ela vem nesse sentido, né, de monitorar não só o AIS, né, mas ter essas outras redundâncias de radares, câmeras, né, equipamentos metsonográficos, você conseguir ter o VHF, né, falar com as embarcações, né, por meio de rádio. E todos esses operadores do VTS, eles recebem um treinamento específico, né, que garante que o mesmo operador que opera aqui no Porto de Santos, na hora que tiver o VTS do Porto Santos, ele tem a mesma formação do operador que opera no Porto de Singapura, por exemplo, né? Então, isso garante para todas as embarcações que ele está com serviço ali de nível mundial, né? Que tem os mesmos padrões de segurança, que não restringe, né? A possibilidade de acontecer esse tipo de acidente. Então, você falou um pouco também como que está esse panorama, né? Se vai acelerar, se não vai. Hoje no Brasil a gente só tem 2 portos com VTS, o Porto do Açu e o Porto de Vitória, VPorts. E a gente está fazendo a implantação do VTS de Rio Grande, né, que vai ser o primeiro com tecnologia nacional aqui no Brasil. Mas a gente vê um movimento, sim, dos portos. Sim, né, teve licitação de Paranaguá já, tem vários outros conversas aí com portos que enxergam que isso é uma ferramenta importante justamente evitar, né? Infelizmente não teve nenhuma vítima, né? Mas é realmente uma tecnologia que veio para ficar, né? E tem que fazer esse papel de garantir a segurança da navegação, evitar poluição, né? E salvaguardar a vida humana no mar, né? Então esses são os objetivos aí do VTS. Perfeito. Eu acho que eu vou sou obrigado a fazer um rápido intervalo aqui, senão o editor me mata. E a gente volta para o segundo bloco com mais Porto Negócio. Fique conosco. Boa noite. Estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje estou com o Marco Santiago, sócio da Navalport, e Felipe Rateiro, sócio da Tecnomar. A gente está conversando sobre o acidente que ocorreu na semana passada, aqui em Santos, na colisão de um navio com 2 balsas. E, obviamente, pegar esse tema para falar do assunto, obviamente, no setor portuário como um todo, e o que a gente pode melhorar em termos de prática. No último bloco, o Rateiro finalizou falando das soluções de VTS que estão sendo implantadas, né? Lembrando que isso mundo afora já está com bastante tempo aí, inclusive com várias evoluções, né, em sistemas de monitoramento da navegação em ambiente restrito. E o Santiago, eu acabei cortando você, Santiago, que você ia fazer uma intervenção completando as posições do Rateiro. Eu iria complementar as informações que o Rateiro passou sobre o VTS. Quando você implanta o VTS, então, todo aquele ambiente portuário tem ciência que tem que ter um VTS, tem uma equipe 24 horas trabalhando, tem toda uma padronização de conversa. O próprio comportamento do ser humano, que sabe que quando está sendo monitorado, muda. Então, isso por si só já traz um ganho de qualidade de segurança grande, o simples fato de você implantar um VTS. Um outro detalhe que eu julgo muito importante existe um conceito, o near miss, né? Quer dizer, quase bateu, fui por pouco. Então, quando uma embarcação, trazendo isso para a parte portuária, quando a embarcação vai fazer uma manobra, percebe que algo entrou muito rápido, aí o rebocador dá força total, ele segura e evita que aquilo se transforme em um acidente, num dano, etc. Esse near miss, ele, na aviação, ele é instrumentalizado, isso é medido. Não depende de um repórter, de um ser humano. Então, não houve dano. Então, eu vejo muito isso em defesa. Depois que a gente implanta o sistema de atracação de navios a laser, então, a velocidade que se aproxima é
centímetros por segundo. Se o sistema foi feito para ser 15, ele vai medir se foi 15, foi 17, foi 14, foi 13, foi 12. Então, assim, se houver esse quase dano, o sistema identificou, e isso leva para o que é mais importante, na minha visão, na consciência da cultura. Não é para punir, é para você conversar e entender, isso por muito pouco não aconteceu um acidente, como é feito nas investigações na aviação. O intuito é promover segurança, o intuito é apontar responsabilidades. E, eventualmente, aponta-se responsabilidades, inclusive, para o outro órgão. O CENIP investiga, mas quem pune é a Polícia Federal, são outros órgãos, quando há responsabilidade. Porque qual é a ideia? Quando você tem um VTS, esse quase, muitas vezes, é identificado automaticamente. Não houve mas houve um erro de procedimento. Está lá registrado, tem um replay. E isso é uma forma de você juntar os times dos diversos terminais. Vamos fazer uma semana, rever essas principais manobras. Está vendo aqui? Qual o conceito? Ao invés de procedimento, devia ter sido esse o que aconteceu. A jornada de trabalho pesada, o equipamento precisa de manutenção, etc, etc, etc. Então, assim, o fato é aquela mesma coisa. Eu estou dirigindo meu carro, estou aí na Ayrton Senna, que é uma rodovia que eu gosto muito de dirigir quando estou em São Paulo. Estou a 120, 130 e vejo a placa. Velocidade máxima, 120 km. Primeira coisa que eu olho, que velocidade eu estou. Se eu estou dentro daquele parâmetro. E, com certeza, a tendência é eu reduzir e eu me adequar. Se eu sei que ninguém está monitorando, não está olhando nada, talvez eu, até inconscientemente, assumo o risco, né? Ao invés de eu trabalhar para que eu não seja um vetor do risco. Você trouxe um bom ponto de comparação, que é quando a gente é observado, a gente entra na linha, né? Então, acho que quando a gente tem redundância, o próprio sistema, ele te monitora, né? Então, você registra a sua fala, você registra a sua comunicação, quem acessa a informação é obrigado a acessar a informação antes de fazer uma manobra. Então, mais transparência e responsabilização de assumir o dado, né, a informação, isso obviamente é um vetor de redução de acidente por precaução, ou seja, está fazendo uma medida preditiva, né, de qualquer movimento dentro de um porto. Eu queria aproveitar que a gente está falando desses sistemas e, Rateiro, você tem já implantação agora um VTS no Porto do Rio Grande. Na tua experiência, o mercado de VTS, né? A gente tem empresas internacionais entrando no mercado brasileiro, empresas brasileiras desenvolvendo a solução. O quão maduro está esse mercado no Brasil, né? Pensando em processos em andamento, né? E o que você enxerga da maturação e universalização do uso do VTS nos outros portos, né? Em linhas gerais, quando que a gente vai ter o VTS universalizado no Brasil, na sua perspectiva, na sua visão? Eu tenho visto, Tércio, aqui o que acontecia nos últimos anos aí, né? Na última 2 décadas, pelo menos. Como você falou muito bem, fora do Brasil, né, na Europa, né, na Ásia, isso já é uma realidade muito consolidada, assim, né? Todos os portos têm esse tipo de controle, e o que a gente via é que quando tinha, né, essas oportunidades de serem implantados esses projetos aqui, era meio que um carimbinho que vinha lá da Europa, com as necessidades que tem lá da Europa para vir aqui para o Brasil, né? Tanto em termos de equipamento, de custo, de software, né? De você o software fechado, né? Que você não tem certas flexibilidades, né? E eu acho que agora, né? Por esse movimento que vem acontecendo no ano passado, esse ano a gente espera também que continue. São outros modelos que têm acontecido, né, para fazer essas licitações com muito mais customizações para o porto. Eu sempre costumo falar que quem sabe operar o porto é o porto, né? Não adianta eu que sou engenheiro aqui, que, né, tenho um time de desenvolvimento de software, falar para o porto como que ele vai ter que operar o porto dele, né? Agora, a gente fornecer uma ferramenta que ajude ele a ver esses pontos, porque realmente, né, se você colocar lá esse caso lá
da balsa agora, tinha um radar, tinha câmera, tudo funcionando, bonitinho, pegou, viu o que estava acontecendo, mas se não tiver alguém treinado para ver que isso ia acontecer, ou que o sistema, né, avise o operador que isso ia acontecer, e ele tomar todos esses procedimentos, né, operacionais que têm que ser estabelecidos, né, a Marinha cobra na hora de você homologar um VTS todos esses procedimentos operacionais, o que deve ser feito nessas situações. Então, tem um trabalho árduo aí para ser feito nesse sentido, né, em todos os portos que queiram fazer essa implementação. Mas eu acho que eu vejo, né, assim, conversando com os portos, né, conversando com pessoas do setor, que existe sim uma movimentação, inclusive agora com esse acidente de Santos, já como que está a licitação, quando que vai ser a próxima, qual porto vai entrar quando, então a gente vê que tem um movimento acontecendo nesse sentido, né, e realmente, né, você vê Porto de Rio Grande, a gente esse ano deve entrar com a homologação junto com a Marinha para o VTS de lá. A infraestrutura já está praticamente pronta e a gente vai começar agora essa parte de homologação junto com a Marinha, né? Teve a licitação do Porto de Paranaguá, né? Teve vários outros portos que a gente vem conversando aí também que tem esse desejo, né? Já tem, né, uma especificação, já pediram preço de referência para fazer a licitação, né? Então a gente acredita que realmente está sendo uma mudança de paradigma agora de jogo para isso virar uma realidade no Brasil. Eu acho que Inclusive, né, fazer as comunidades dos portos interagindo, né? Então isso seria um passo seguinte, né, para a gente realmente melhorar a efetividade, né, diminuir emissões, né? Então, enfim, tem todo um trabalho aí para ser feito, mas a gente está começando aqui no Brasil, né? Recente isso, mas eu acho que a gente vai ver bastante evolução nos próximos anos aí. Quando o rateiro fala das emissões aqui, só antes de passar a palavra para você, Santiago, justamente um navio navegando numa velocidade para otimizar o uso do combustível, né, do bunker, entre dois portos, né? Não adianta eu chegar no porto e eu estar com o porto operando num navio no berço. Eu vou chegar, vou ficar na zona de fundeio, queimando combustível para manter ele lá em operação, sendo que eu poderia poupar combustível navegando numa velocidade otimizada, né? Eu brinco para quem costuma dirigir carro, né? Andar nos 80 km por hora ali, naquela velocidadezinha, poupando combustível. É isso que o rateiro quis trazer com relação à redução de emissões, né? Você otimizar com o uso compartilhado de informações entre portos, um planejamento, né, de rotas de navegação. Né? Só mais um rapidinho, que isso você falou super importante, porque hoje, normalmente, para um navio entrar na fila do porto, ele tem que chegar no fundeio ali e dar notícia para o porto de que ele está ali pronto para embarcar, né? Então, só que isso, então você incentiva você ir com uma velocidade mais rápida, para você chegar rápido. Então, se você tem esse controle, né, o NOR à distância, né? Exato. Quem daria o primeiro NOR em tempo de navegação full speed e o que eu posso fazer de poupar a navegação? Eu vou chegar no teu porto daqui 2 dias, mas deixa eu poupar, eu chego em 2 dias e 4 horas, 2 dias e 5 horas, e eu consigo reduzir o consumo de combustível, reduzir as emissões. Enfim, a navegação na costa brasileira reduz as emissões de forma setorial, né? O setor de navegação reduz as emissões. Exatamente. Eu queria pegando aqui essa deixa, né, tecnologia nacional, e eu sou suspeito para falar que, ainda mais no mundo geopolítico do jeito que está, eu penso que o Brasil e a esse atual ministro, ele tem feito um trabalho de modernização. Você vê, eu venho militando há 10 anos em desenvolver tecnologia e inovação 100% nacional, e você vê essa abertura que o rateiro já está colocando o VTS nacional no Rio Grande. Para mim, eu tenho que ter linhas de financiamento específico, FINEP, coisa pesada, para que a gente domine essas tecnologias que você falou, Técio. Está corretíssimo. O Porto de Roterdã hoje ele chegou no nível de automação local tão grande, né? E o porto CDM dele, que é esse porto colaborativo,
se mostrou extremamente eficiente, porque ele está fazendo integrações com os portos da Espanha. Então, assim, o navio que ainda está operando na Espanha, ele já tem informações hoje, navio está operando na Espanha, de quando aquele navio vai sair, a lógica que ele vai sair, para que ele já possa organizar a fila dele. E um país feito nosso, uma costa de mais de 7 mil quilômetros, 40 mil quilômetros de vias navegáveis, interiores navegáveis, é fundamental que, como o óleo e gás, né, o óleo e gás tem um percentualzinho lá, 1% da exploração tem que ir para a inovação. E se isso não tivesse ido há 30 anos atrás, será que a gente estava explorando o pré-sal com a qualidade que a gente explora? Porque a inovação não se faz assim da noite para o dia. Talentos, engenheiros e boas universidades o Brasil tem. Eu não sei se o Rateiro concorda com isso. Eu acho que a gente precisaria ter, para a área portuária, um percentual específico. As novas concessões, aí criaria um modelo, como seria essa repartição. E especificamente para investir em inovação nacional. Porto é estratégia. São 33 trilhões de dólares que circulam entre trocas comerciais pelos portos no mundo inteiro. Um país feito nosso, né, que exporta muito commodity, que depende muito disso, precisa olhar com mais atenção. E não é protecionismo, eu sou inimigo do protecionismo, isso atrapalha a inovação. Mas a gente precisa observar, eu acho que a licitação tem que ser igual para todo mundo, mas talvez precisaria ter conteúdo local, como na navegação se tentou atrás, na construção de navios. Porque se a gente não produzir ciência hoje, a ciência aplicada hoje, daqui a 10 anos a gente vai ser, ainda mais com o modelo de IaaS que o jeito que está aí, simplesmente consumidores. E eles vão dizer, ó, tu pode, tu não pode, senão desliga a tomada. Você já imaginou quando o americano achar, ó, desliga o GPS, deixa eu inserir um erro no GPS, fazer uma nação feita a nossa, fica fora. Eu concordo com você, Santiago, na questão do financiamento da inovação, e vamos explorar isso no próximo bloco. Eu acho que isso é um ponto importante não só para o tema do nosso programa, mas para o setor portuário como um todo. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta mais um pouco, daqui a pouco, com o Porto Negócios. Olá, estamos de volta com Marco Santiago, da Navalport, e Felipe Rateiro, da Tecnomar. O tema do programa hoje foi o acidente que aconteceu semana passada aqui em Santos, abrindo aí a discussão sobre tecnologias, procedimentos e mudança da cultura de segurança no setor portuário, para evitar, obviamente, esses acontecimentos. No final do segundo bloco, a gente começou a falar de investimento e inovação, né? E esse setor de tecnologia, de monitoramento, sistemas de informação, linha de código, né, que no final é um software que controla e monitora o uso desses hardwares, desses sensores. O Santiago estava fazendo aqui a defesa da tecnologia nacional, a defesa das cabeças brasileiras, né? Eu digo uma coisa, Santiago, se a gente conseguir ter o espaço para vender a tecnologia brasileira e a inovação brasileira, eu acredito que ela venha fazer, como diz, as pessoas fazer o verão, né? Ou seja, tem muita solução. Acho que a Tecnomar aqui é um exemplo. A tua própria, eu tive a oportunidade de ver a tua solução. Acredito que há mais de 5 anos, se não me engano, no embrião do Cubo, né? Vocês estavam fazendo um pitch de venda. Eu estava lá na época. Eu acho que eu ainda estava no Porto de Santos. E acompanho, o Rateiro meu contemporâneo de escola politécnica, da engenharia naval, e você tem uma geração de cabeças que desenvolvem soluções tecnológicas no Brasil e que estão sendo usadas de fato no mercado, né? E, obviamente, recursos de inovação e investimento a partir da indústria, obviamente, aceleraria isso, né? Você tem lei do bem para fazer um incentivo em empresas investir em inovação e tecnologia, mas eu acredito que a gente está nessa toada. Obviamente que tem muito europeu que já está com o mercado saturado lá, que quer vender no mercado brasileiro, que está ávido aí para comprar soluções. Mas aproveitando esse gancho, né? E aí abrindo a pergunta para vocês dois, quais são as dificuldades que vocês enxergam hoje
em termos de financiamento da inovação e as dificuldades que vocês também enxergam com aplicar essa inovação no mercado. Eu digo, vender a solução no mercado. E aí eu queria uma diferenciação do mercado privado e do mercado público, né? Quais são as barreiras que a gente encontra? Porque, infelizmente, por mais que o setor público detalhe uma solução para um leilão, né? No final, tem tanta regrinha na contratação que, quando você tem a oportunidade de operar num sistema privado, você vai lá na prateleira do mercado e fala assim, é esse produto que eu quero, dessa empresa que eu vi funcionando no Porto tal, cabe no meu bolso e é o que eu quero, né? Então, sem muitas comparações de preços e no final você praticar o bom preço, né? E não, às vezes, o menor preço. Às vezes você vai comprar uma caneta de licitação, a gente já falou isso aqui várias vezes, e aquela caneta que passou 2 semanas não está funcionando, né? E você não quer que isso aconteça com o sistema de informação, justamente para fazer o controle da segurança do porto. Eu queria fazer esse estímulo do financiamento da inovação e as dificuldades que vocês têm de vender as soluções, tanto no setor privado como no setor público no Brasil. Rateiro, você quer começar? Pode ser. Eu acho que a gente está num momento assim, que realmente tem tido bastante oportunidade de financiamento de tecnologia aqui no Brasil, né? Acho que teve, né, nesses últimos anos aí, a gente teve acesso a bastante linhas de fomento, mas realmente isso que o Tércio comentou é um problema, né? Acho que Navalport, Tecnomar, elas são empresas aí que aceitaram esse desafio aí, Hércules, de desenvolver tecnologia nacional e, né, tentar vender isso no mercado aqui, né, principalmente brasileiro. Mas muitas vezes no começo, principalmente, né, essa questão das licitações, né, tem algumas leis que incentivam empresas como a nossa a vender para o setor público, mas que ainda depende muito do setor público ter alguém que banque isso lá dentro, nessa contratação. Então, a gente não tem conseguido muito sucesso por essas linhas e o que foi realmente, né, o nosso caso é de investir, de colocar sistemas para funcionar, daí você tem os atestados depois para você conseguir participar das licitações, né? Então, a gente entra em pé de igualdade com qualquer outra empresa do mundo, né? Então, existem mecanismos aí, talvez, essa parte de inovação, né, de contratação do setor público que ainda precisam ser, pelo menos na nossa área portuária, assim, navegação, a gente sente que bastante dificuldade ainda de conseguir colocar esses mecanismos em prática para essas contratações, né? Agora, né, como eu falei, Navalport, aqui no mar, aí a gente fez bastante coisa de hardware, pouca coisa de software ainda, né, Santiago, eu acho. O hardware, ele ainda depende muito de fora, né? Por exemplo, a gente não tem radares de monitoramento portuário que são compatíveis, né, para fazer esse tipo de monitoramento aqui no Brasil, né? Tem algumas iniciativas, né, de pesquisa, mas a gente ainda não tem um produto que a gente consiga. Então, acho que esse também, né, eu acho que o software, a gente tem, né, teve essas iniciativas aí de fomento do governo federal, mas o hardware ainda também é um ponto que a gente precisa evoluir bastante aí nesse sentido. Não sei se o Santiago concorda comigo. Concordo, sim, totalmente. Hoje, você consegue alguma linha de financiamento mais ligado à coisa intelectual, que é o software, né? O hardware, a gente utiliza um laser que tem o laser chinês, e eu hoje não sei avaliar a qualidade do laser chinês, que a China hoje produz tudo do bom e do melhor. Mas a gente só trabalha com um produto americano e um produto europeu, o alemão. Não produz no Brasil. Não, e sendo produz no Brasil, muitas vezes, na linha de financiamento, você não pode importar isso como um recurso de verba de subvenção. Isso dificulta se você precisa daquela instrumentação. O que, às vezes, a restrição te leva à criatividade, que é isso que a Navalport vem trabalhando nos últimos anos. Nós somos uma startup, fica aqui no Nordeste, dentro do Porto Digital, mas a gente, como um rateiro, a gente tem investido muito nesse lado intelectual. O que eu não consigo fazer, eu consigo
suprir com competência de muitos jovens, diga-se de passagem, as nossas universidades na área de engenharia de software, análise de sistema, formam pessoas brilhantes. Muita gente já passou pela Navalport e eram tão brilhantes que prosperaram, estão muito longe. Nós tivemos em Singapura, né, representando a Chiptech via Apex, e na Semana de Inovação de Singapura, que eu acho que é o maior evento de inovação da Ásia Oriental lá, nós conhecemos a tecnologia e nós vimos que o que está sendo produzido aqui no Brasil, em termos de intelectual, não em termos de hardware, está no mesmo nível ou maior. Nós fazemos parte hoje do programa de internacionalização do Porto Digital, lá em Aveiro. Fomos em Aveiro, em Portugal. Tivemos conversa com o Porto lá, com o CEO do Porto lá em Portugal. O que a gente apresentou para eles, eles não têm, só que aí o europeu, eles são muito desconfiados com a gente. Então, estamos adaptando a cultura para ganhar essa confiança, para poder apresentar, porque a gente produz com qualidade, a gente é resiliente, porque o Brasil, todo mundo sabe que não facilita a vida de ninguém. E atraindo jovens, gente. Olha, assim, quem está aí que quer empreender, venha para esse mercado portuário. Eu recomendo. Eu falo isso todo dia. Pronto. Porque se tivesse 1.000 empresas de tecnologias focadas no mercado portuário, o mercado seria muito mais pujante, teria muito mais força, não teria muito mais para fazer o bom lobby. Porque hoje eu percebo claramente, a gente do final do ano para cá, há 5 anos atrás, uma Vale não nos receberia. Hoje a Vale nos procura. Então, assim, veja que realmente está havendo esse mindset, sabe, essa mudança. Portos, de maneira geral, no mundo, o nível de digitalização é muito baixo. Isso é que a gente fala das ilhas de tecnologia de Roterdã, Singapura, Houston, Antuérpia. Exato. Então, assim, a gente, mas de maneira geral, portos ainda é Excel, meu amigo. Então assim, há um mercado grande, a IA está aí. Nós vencemos a primeira CPSI portuária, né? Para quem não sabe, CPSI, né, é um modelo público de contratação de inovação, né? Contratação pública de serviço de inovação. Foi feito pelo PortSwap, primeiro do Brasil, portuário. Nós vencemos, pegamos um desafio mais complexo, que eu não vou entrar no detalhe, e já estamos implantando a solução. Então, veja, primeiro porto público que nós temos um contrato comercial. Primeiro. Assim, todos os nossos clientes são privados. Que, como você falou, facilita muito, e é o que a gente quer. A gente quer que o mercado privado comece a olhar e comece a acreditar que a gente produz muito. Para que você possa ter uma ideia, Tess, há um trabalho da Wilson Sons com o Porto do Açu, da Vertical e do Cubo, são 528 startups no mundo. Sim. Isso não é nada perante o universo de startups. A gente fala de um mercado por onde circula 33 trilhões de dólares em trocas comerciais. Por que é tão pequeno? Porque a dificuldade de entrar no mercado é muito grande. E eu enxergo... Mas a gente fala muito isso aqui, Santiago, sobre a formação técnica, né, no setor portuário. É um setor ainda que é fechado em termos de formação, né? Mas eu acredito que a gente está mudando essa cara do setor. Acho que o trabalho que vocês dois desenvolvem lá no Cubo Itaú e a presença das empresas já em contratos de grande porte é um exemplo disso, né? E eu acredito nisso. A gente também investe em inovação aqui. Então, eu acho que o mais importante é a derivada, né? O caminho da inovação do setor portuário, eu entendo que ela está indo bem, com investimento. Pode ter mais? Pode, mas eu acho que a gente está no caminho correto. A nova lei dos portos, ela traz aí incentivos de investimento, de terminais em inovação. Então, e o que não falta é brasileiro com cabeça boa, cabeça pensante. O problema é que a gente está exportando muito brasileiro. Vamos reter esse talento aqui. E é um prazer ter vocês aqui no Porto Negócio, justamente dando espaço para mostrar que a tecnologia brasileira existe, para mostrar que a engenharia naval brasileira ela existe e que ela está aqui para atender o mercado brasileiro, seja ele privado ou público, né? Eu quero passar para vocês fazerem as considerações finais. O nosso tempo está estouradíssimo e quero agradecer mais uma vez vocês terem aceito o meu convite para estar nessa noite aqui para falar de um probleminha, que é um problema, né? Mas que deu espaço para a gente trazer alguns temas importantes aqui para os nossos espectadores.
Eu agradeço e eu lhe parabenizo pelo programa, excelentes provocações, né? Como você falou, um probleminha, e olha como foi muito rico essa conversa. Obrigado também, Tércio, pelo convite. Acho que foi ótima discussão com o Santiago aí, também batalhando aí no setor para a gente realmente desenvolver essas tecnologias aí e colocar no nosso mercado aí e melhorar essas operações e evitar esse tipo de acidente acontecer novamente. Perfeito, gente. Obrigado. A gente volta na próxima quinta com mais um Porto e Negócios Inédito. Fique conosco com a nossa programação.